Olá, alunos! Hoje nós vamos para a nossa terceira semana e o nosso assunto é a peste negra. Peste negra, por que esse nome? Era uma doença, foi uma doença, né, que matou milhares de pessoas durante a Idade Média, uma imensidão. 1/3 da população da Europa foi dizimada e ela é chamada de peste negra ou peste bubônica. Esses nomes, por quê? A pele da pessoa infectada, ela ficava escurecida, por isso chamava então de peste negra. Bubônica, porque davam uns bulbos, umas ínguas, umas bolhas, tá? Daí o nome. De onde veio essa doença? Essa doença, ela foi transportada do Oriente para a Europa. Então foram ratos infectados que vieram nos navios quando os europeus voltavam das cruzadas, né, das guerras que eles tinham travado no Oriente. Então, ratos contaminados chegaram nas cidades da Europa e as pulgas desses ratos, né, quando picava esses ratos, a pulga ficava infectada e passava então a doença para o ser humano. Nós temos que lembrar que as cidades na Idade Média eram cidades com pouca higiene. Então, todo o lixo, todos os excrementos, tudo era jogado nas ruas das cidades. Então, as ruas eram sujas, nojentas mesmo. Então, um campo muito favorável à criação de ratos. Então, os ratos encontraram ali um bom lugar para morar. Então, ratos infectados passaram a viver nas cidades e as pulgas desses ratos, que também foram contaminadas, transmitiram a doença. A partir do momento que as pessoas estavam contaminadas, elas transmitiam a doença pela saliva, né, com um espirro. Então, o contágio ele foi muito rápido, porque não precisava da pulga picar todo mundo. Não, eu fui infectada, posso passar essa doença para os outros quando eu converso, quando eu abraço e por aí vai, quando eu espirro. Tá? Então, aí infestou toda a Europa. Bom, então, a nossa primeira atividade, nós temos aí primeiro uma imagem, né? A primeira fonte é uma pintura. Essa pintura, ela recebe o nome de O Triunfo da Morte. Essa pintura tem esse nome. E a gente observa aí, né, o quê? Fumaça. Se você conseguir em casa, você ampliar a imagem, você vai ver um cavalo esquelético, né? Puro esqueleto de um cavalo, com um ser humano também, um esqueleto de um ser humano sobre esse cavalo. Então, a gente vê tristeza, morte, desolação, sofrimento, né? Essa imagem está mostrando isso. A segunda fonte está relacionada à imagem e foi retirada de um estudo da Faculdade de Medicina na França. O que traz esse texto? Olha a fonte 2, o que diz? Que os habitantes abandonem os lugares onde os acidentes acontecem, se isto lhe for possível. Então, segundo o estudo lá da época, dizia que as pessoas que foram infectadas, né, elas deveriam sair, abandonar aonde elas viviam. Né? Se fosse possível, elas deveriam sair daquele lugar. Antes de ser infectados, é lógico, né? Porque senão vai levar a doença para outro lugar. Então, se a doença está na sua cidade, saia dessa cidade antes que você seja infectado. Essa era a ideia. Bom, então vamos lá. Temos algumas perguntas. Então, o primeiro item aí. O que você observa na primeira fonte histórica? O que está acontecendo? É o que eu falei anteriormente. No segundo item. O que a segunda fonte histórica orienta que as pessoas façam em meio ao contexto da peste negra? Também já comentei, né? Que elas saíssem do lugar onde elas viviam. E o terceiro item, quais as consequências da peste negra para a economia, para a religião e para a sociedade da época? Bom, aqui a gente pode pensar, né? Imagina, 1/3 da população doente, o contágio com essa facilidade. Então, muitas pessoas deixaram de trabalhar, né? Deixaram de produzir na agricultura, trabalhar na agricultura, produzir alimentos.
Então a sociedade, a economia vai ficar desestruturada, vai chegar a um ponto que eles não vão ter mercadorias para vender, então o comércio vai ser afetado. A Igreja Católica dizia que era um castigo divino, né? Que as pessoas eram infectadas porque tinham cometido algum pecado, mas a maioria das pessoas, ou grande parte da Igreja Católica, foi infectada com a doença. Por quê? Porque elas ficavam muito próximas dos doentes, fazendo orações, e acabavam pegando a doença também. Então, era castigo divino? Não. Então, ideias da Igreja também vão ser questionadas, né? A sociedade, então a população vai diminuir muito. Então, vários itens né, no contexto vão ser alterados por conta dessa doença. Vamos lá, o último item aí da questão número 1. Na história da humanidade, o que não faltam são grandes epidemias que se mostraram muito fortes perante sociedades consolidadas. Atualmente, estamos vivendo uma nova pandemia em função do Covid-19. Pesquise mais detalhes sobre a peste negra e escreva um parágrafo comparando a epidemia do século XIV à Covid-19, buscando destacar a importância dos avanços na medicina do combate a esse tipo de doenças. Pois é, muitos séculos se passaram, né? Desde que aconteceu a peste negra até o momento atual. Mas isso não foi um fator que fizesse com que a gente não passasse por esse momento. Então, compare os dois momentos, né? O anterior e o atual, e faça uma lista, escreva um parágrafo sobre essas epidemias. Bom, agora o nosso assunto, nós vamos para a atividade 2, nós vamos falar agora das grandes navegações, né? Grandes navegações foi um momento em que países europeus vão se lançar ao mar em busca de novas rotas comerciais. Mas rota comercial para onde? O que eles estavam buscando? Outros caminhos que eles pudessem chegar até as Índias, né? Por que eles queriam chegar até as Índias? Porque eles tinham um comércio muito rico com essa região do Oriente. Naquela região existia, e ainda existe, né, mas existiam produtos chamados de especiarias, que eram produtos caros e muito procurados pelos europeus. Por que essas especiarias eram tão importantes para eles? Porque a gente tem que imaginar que naquela época não existia geladeira. Então, para conservar um alimento, eles precisavam de algumas dessas especiarias, né, para poder conservar, para que a carne não estragasse, para que o sabor ficasse mais gostoso, ou para que o cheiro, né, não ficasse tão forte. Então, essas especiarias elas eram muito procuradas pelos europeus. E como eram vindas de outro continente, era longe, elas eram produtos muito caros. Tá? Então, eram produtos raros, caros, mas muito procurados pelos europeus. A gente pode citar aí algumas especiarias, né? Canela, cravo da Índia, pimenta, noz moscada e várias outras. Tá? Todas elas eram utilizadas na Europa medieval e já na Idade Moderna também, né? Estão nos dois períodos. Bom, só que para chegar até as Índias, anteriormente, os europeus usavam um caminho que passava por Constantinopla. Né? Era um caminho reto, pegava a linha reta. Só que vai chegar um determinado momento da história que Constantinopla vai ser dominada pelos turcos, né? Por muçulmanos. E eles vão impedir a passagem dos europeus, cobrando altas taxas para permitir que eles passassem. Então, por isso que os europeus querem rotas alternativas, querem achar outros caminhos para chegar até o Oriente. Mas o que eles acreditavam na época? Primeiro, eles acreditavam que a Terra era plana. Até então, durante a Idade Média, a Igreja, né, afirmava que a Terra era plana. Então, ela era uma forma tabular, que depois de você navegar um tempo, você cairia num precipício.
Depois, eles acreditavam também que os mares eram cheios de monstros gigantescos que iriam devorar as embarcações. Outra coisa, eles acreditavam que existiam as sereias, que não eram monstros, né? Mas eram mulheres que encantavam os marinheiros e faziam com que os navios, né, se colidisse com os rochedos e afundasse. Então, atraía, hipnotizava os marinheiros. E por aí vai. Então, várias coisas que eles acreditavam que seria, assim, um perigo, né, se lançar ao mar. Portugal vai ser o primeiro país europeu, né, a se lançar às navegações. Então, ele vai ser o pioneiro nas navegações. Depois vai ser seguido pela Espanha e por aí vai os outros países. Mas Portugal vai ser o pioneiro. Então, vamos lá. Vamos à nossa atividade. A partir do início e do avanço das grandes navegações, o conhecimento que os contemporâneos da época tinham a respeito do planeta foram sendo ampliados. A seguir, podemos observar dois mapas. O primeiro, datado de 1489, de Henricus Martellus, e o segundo, de Abraão Ortélio, publicado em 1570 em Antuérpia. Observe, analise-os e, a seguir, responda as questões. Então, vamos lá para as questões, observando os mapas. O primeiro item. Qual a data de cada mapa e em que período histórico cada um foi construído? Então, a data está lá no texto, né? Eu falei, está aí debaixo de cada mapa também, tem a data em que eles foram feitos. O período. Então, o primeiro mapa ainda foi durante a Idade Média, final da Idade Média. O segundo mapa já é durante a Idade Moderna, tá? Segunda pergunta. Quais as principais diferenças entre os dois mapas? Então, observa os dois mapas. O que tem de diferente entre eles? Então, nós podemos observar que no segundo mapa, nós temos um território que não existia no primeiro, né? Então, se a gente olhar o primeiro mapa, a gente vai ver a Europa, a Ásia, a África. A gente não vê no primeiro mapa o quê? O continente americano, porque ele ainda não tinha sido encontrado. Terceira questão. O que deve ter motivado os europeus a se lançarem em rotas marítimas desconhecidas? Já falei, né? A busca por um caminho que levasse até as Índias, onde eles encontrariam as especiarias. Quarta, é possível observar que no segundo mapa possui mais territórios registrados. Que fato pode ter sido responsável pela inserção de novos territórios no segundo mapa? Já falamos, né? A descoberta da América. Por que eles não estão presentes no primeiro mapa? Lógico, né, gente? Porque a América ainda não tinha sido descoberta. Então, não está no primeiro mapa porque eles não sabiam que existiam terras ali naquele lugar. Próxima. Que tipo de funções podem ser atribuídas a esses mapas no contexto da época em que eles foram produzidos? Para que serve o mapa, gente? Para se localizar, para poder estudar o melhor caminho para você chegar a algum local, né? Para isso que existe um mapa. E a última, qual a principal conquista do processo de expansão marítimo retratado no segundo mapa? De novo, né, gente? Qual que é a grande conquista? A descoberta da América. Ok? Vamos lá para a terceira? Então, vamos lá. Então, nós temos aí, ó. A partir do século XIV, a Europa sofreu uma série de transformações e viu surgir novas teorias em várias áreas que desmistificaram o que a Igreja Católica havia construído até aquele momento. No que se refere ao desenvolvimento da ciência, o renascimento científico ocorreu a partir do século XV. Trouxe diversas inovações e representou uma revolução científica pautada pelo uso da razão em detrimento da fé. Todo esse movimento mudou a forma de ver o mundo e a mentalidade das pessoas. No que
tange as teorias relacionadas ao centro do universo, as duas imagens abaixo representam, respectivamente, a teoria defendida pelo catolicismo da época e a teoria defendida pela ciência. Analise as imagens, identifique as teorias e descreva o conceito que caracteriza cada uma. Então, bora lá. Primeira imagem, nós temos a Terra bonitinha, até com uma coroinha, né? Parada no centro. E em volta dela a gente vê várias órbitas e o Sol e os demais astros, né? Os demais planetas, girando, orbitando em torno da Terra. Então, essa era a teoria que a Igreja Católica acreditava e dizia que era verdadeira. Essa teoria ela é chamada de geocentrismo, ou seja, geo, terra, a Terra no centro do universo. Tá? Então, a Igreja Católica defendia a teoria de que a Terra era o centro do universo, está lá paradinha no universo, bonitinha, e todos os outros planetas e astros, e até mesmo o Sol, girava em torno dela. A segunda imagem, nós temos o Sol parado no centro do universo e os planetas orbitando ao seu redor. Essa teoria é chamada de heliocentrismo, então o Sol no centro. E essa teoria ela não era aceita pela Igreja Católica. Foi a teoria estudada, né, por Nicolau Copérnico. Então foi Copérnico que expôs, né, que estudou, que analisou e viu que, na realidade, quem estava no centro é o Sol e a Terra era apenas mais um planeta que orbitava ao seu redor. Nicolau Copérnico foi perseguido, foi excomungado. Mais tarde, Galileu Galilei confirmou a descoberta de Copérnico, mas a Igreja Católica também vai persegui-lo. E para não ser morto, para não ser perseguido, continuar sendo perseguido pela Igreja, ele acaba, então, negando essa teoria do heliocentrismo. Certinho? Terminamos mais uma semana. Semana que vem nos vemos outra vez.